Olá, muito boa tarde e sejam bem-vindos ao RTV Notícias. A Operação Páscoa já arrancou e dura 7 dias. A PSP irá reforçar a visibilidade e a fiscalização em locais de maior concentração de pessoas e nas entradas e saídas dos grandes centros urbanos. Em comunicado, a PSP adianta que até o próximo domingo moverá esforços humanos e matérias em prol dos cidadãos através desta operação com o lema Polícia sempre presente, que decorre a nível nacional. A PSP recorda ainda que a parceria e intercâmbio com o Corpo Nacional de Polícia Espanhol mantém-se e estarão presentes entre o dia 1 a 6 de abril em Lisboa e Braga para apoiar todos os portugueses e espanhóis que visitam o país por esta altura. Os recibos eletrónicos passam a ser obrigatórios já a partir de maio para todos os senhorios que no total do ano tenham rendimentos superiores a 838,44 €, vindos de pagamentos de rendas. Segundo avança o Jornal de Negócios, quem fica fora desta nova medida são os proprietários com idade superior a 65 anos ou os contratos de arrendamento rural. Quem não passar recibo eletrónico passa a ficar obrigado a apresentar anualmente uma declaração ao fisco. Segundo estimativas da Autoridade Tributária e Aduaneira, apenas 60 mil contratos de arrendamento não serão abrangidos por esta medida. Foi adiado para 31 de dezembro de 2017 o prazo limite para os consumidores de eletricidade e de gás natural para transferirem para o mercado liberalizado. Em Diário da República, o Governo explica que os prazos máximos de aplicação de tarifas transitórias têm vindo a ser diferidos anualmente até que se verifique a contratação por todos os clientes finais de cada escalão. O secretário de Estado da Energia explicou há 2 semanas, à Lusa, que pelo menos até ao final de 2017 podem manter os respectivos contratos de gás e eletricidade no mercado regulado. Passamos agora aos comentários do dia com Albino Almeida, que já se encontra connosco aqui no nosso jornal. Muito obrigada pela sua presença. Obrigado. Vamos começar por um relatório do Gabinete da Comissão Europeia que 1 em cada 3 alunos que entra no ensino superior ou outra formação da Europa desiste. Eu gostaria de saber o que é que pode ser feito para contrariar esta tendência. Bom, em primeiro lugar, no meu entendimento e pela experiência que tenho, isto significa que os jovens estão a ter um choque com a realidade. Isto é, havia no passado, no meu tempo, os nossos pais diziam que era preciso estudar para ter um futuro melhor. E essa ideia permaneceu ao longo de décadas. Eu próprio, naturalmente, e todos nós, transmitimos isto aos nossos filhos. Entretanto, esta ideia de que o ensino superior não tem conduzido nas melhores condições à empregabilidade é uma ideia que precisa de ser muito bem estudada para percebermos de facto o que é que está a acontecer. Dou-lhe um exemplo. Durante muitos anos entendeu-se que o curso dos cursos, não é? A maior exigência, o curso dos cursos superior era medicina. E é, de facto, com uma grande exigência. Há outros com quase a mesma exigência, por exemplo, arquitetura, vou pôr lado a lado os dois, para se perceber que são ambos de 6 anos, são ambos de uma imensa exigência, mas um dá empregabilidade, a medicina, mas já não em Portugal, curiosamente. E o outro dá empregabilidade completamente fora de Portugal à arquitetura. Bom, o que é que isto quer dizer? Quer dizer, portanto, que os jovens, quando entram no ensino superior e percebem a que é que estão, qual é o seu caderno de encargos num curso superior, se percebem que aquilo não lhes vai dar empregabilidade, não vão estar na vida ativa depois de acabar o seu curso, perante as dificuldades também em Portugal, naturalmente, muito de ordem social, desistem. Por outro lado, há uma necessidade de licenciados que não está a ser tida em conta e que tem que ver com formações de tipo académico pós-secundário. Dou-lhe 2 exemplos.
Nós temos todos conhecido um crescimento muito grande de serviços aeroportuários por força dos low cost, dos city break, destas pessoas que vêm a uma cidade um fim de semana, vêm à sexta, vão à segunda. Bom, isto implica um conjunto de pessoas, porque cada vez que levanta ou aterra um avião há um conjunto de pessoas envolvidas. A maior parte das pessoas de que precisamos neste momento para alargar os serviços em função da oferta de viagens é exíguo. Temos muitas necessidades de jovens licenciados para, por exemplo, atividade aeroportuária. Muitos poderiam trabalhar bem sob a orientação de um economista, tendo uma formação pós-secundária de curta duração que garantidamente os levasse à empregabilidade. E, portanto, uma vez que agora a maior parte dos cursos de Bolonha são de 3 anos, como sabe, e a seguir a formação para a qual se mobiliza os jovens é o mestrado, vale a pena pensar em Portugal o que é que devemos fazer. Eu, sobre essa matéria, tenho vindo a chamar a atenção para a necessidade de termos um ensino secundário que tenha uma permanente ligação com as necessidades de qualificação dos portugueses, dos portugueses, por um lado, ou seja, todos devem chegar ao 9º ano, por exemplo, de igual forma, mas a partir daí devem ter um ensino secundário já muito voltado para aquilo que é a sua área de interesse. E depois uma complementaridade desse ensino secundário. Dou-lhe um exemplo. Um jovem que vá para turismo, por exemplo, poderá ter uma formação alargada em turismo e ter um curso secundário, o pós-secundário, que o especializa em cozinha, realização de eventos, apoio ao turismo. E isto há imensas áreas onde nós, falando com os players, portanto com as empresas ou com as instituições sociais, a começar no próprio Estado, que tratam disto, seguramente nós teremos outro tipo de realidade dos nossos jovens, porque eles têm um futuro percebido, eles acham que é por ali que vão chegar, quando escolhem um curso e perante o imenso trabalho que têm pela frente e a ausência de perspectiva de virem a exercer aquele curso, acabam por desistir. Nós precisamos de olhar para isto com muita atenção, porque, em boa verdade, a minha convicção e aquilo que eu ouço e que todos nós ouvimos muitas vezes é que os alunos saem a saber muito, mas não sabem fazer muito. Sabem muito, mas não fazem muito quando vão para as empresas. É, portanto, absolutamente necessário. Empresas, mas também pelo Estado, porque, repare, o Estado, ao longo dos últimos anos, faz as leis em gabinetes de advogados, em vez de, por exemplo, abrir concursos para a função pública, para pessoas de altíssima qualidade, que pudessem estar dentro do próprio Estado, a fazerem as leis. Não se percebe como é que se convidam escritórios privados a fazer leis, que depois ficam a fazer consultoria para a aplicação das leis, que depois ficam a receber a capacitação dos próprios funcionários públicos para aplicar essas leis, e o Estado desinveste de si próprio. E, portanto, desse ponto de vista, a concorrência depois faz através de uma mão de obra escrava. Ou seja, é hoje perfeitamente possível um jovem sair de uma universidade, ir trabalhar para um gabinete de advogados, a ganhar 700 ou 800 euros por mês. Isto tem uma explicação, é que de facto o sistema de ensino que o fez passar por aí não lhe deu outras ferramentas que ele precisava para trabalhar e, portanto, nós temos que olhar para isto com muita atenção, desde o Estado incentivar, por um lado, uma ligação muito forte, uma auscultação muito forte, e há já um sistema que será apresentado amanhã no Centro Cultural de Belém, estudado pela OCDE. Há já um sistema, a Europa já está a preocupar-se sobre isto, é preciso encaminhar muito bem os jovens a partir do secundário e depois temos que valorizar todas as vias pós-secundárias, dizendo-lhes que o curso secundário mais importante, afinal, também prepara para uma profissão que é médico e prepara tão bem e com tanta exigência que, se o médico não for um bom profissional, é a vida dos seus doentes que está em jogo. Por isso, é esta nova visão que temos que ter sobre tudo aquilo que é formação secundária e pós-secundária, ou seja, tal como o médico, afinal de contas, não é só o curso superior, é um curso superior que forma decididamente para uma profissão concreta, que é ser médico, também os outros têm que ter a mesma dignidade. E é preciso colocar isto no discurso político nacional e europeu, e eu penso que vamos assistir já amanhã ao início deste caminho, justamente no Centro Cultural de Belém. Lê-se ainda no documento que estudantes mais velhos, minorias étnicas ou mesmo estudantes pertencentes a famílias mais carenciadas, que são um ponto de percentagem maior de desistência. Exato. Justifica-se? Bem, justifica porque nós temos a consciência, por exemplo, há escolas do Algarve onde há 25 idiomas, escolas secundárias, escolas EB2 e secundárias onde há alunos a falar 25 línguas diferentes, não é? Isso significa que a Europa tornou-se um polo de atração
para pessoas mais jovens, não é? Ainda há poucos anos atrás a Europa era, tal como os Estados Unidos, um lugar, e agora é dentro da Europa, portanto agora a migração, como sabe, é dentro da Europa, os nossos jovens dos países do Sul fogem para os países do Norte por razões de salário, emprego qualificado, etc. Portanto, nós precisamos olhar para esta realidade europeia de forma muito clara. Nós temos um déficit demográfico e, como verá, daqui a uns anos vão começar a ser bem-vindas, vai haver políticas, de facto, de procurar que venham jovens de outras nacionalidades para colmatar a ausência digamos, de jovens que não nasceram. Portanto, não os teremos, a não ser que venham pela imigração. E é preciso, então, valorizá-los. Muitos já virão formados e sabemos o quanto bem formados alguns jovens que vêm do leste ou preparados para uma formação de qualidade. Outros vêm já licenciados, como os médicos, até de Cuba, por exemplo. Nós temos que olhar para isto numa lógica mais coerente. Se essas pessoas que vêm para a Europa e estão a ajudar a Europa a fazer, ou em muitos casos estão a fazer aquilo que os europeus já não querem fazer, estão a desempenhar tarefas que os europeus já não querem, e não estamos a acalentar os seus filhos, muitos deles já cidadãos europeus, depois não nos podemos admirar que aconteçam casos como o Charlie Hebdo, que já eram cidadãos franceses, já começa a acontecer, a semana passada com um aviador alemão, não é, com um piloto alemão. Nós temos aqui, de facto, questões sérias com que nos incomodarmos em matéria da coesão europeia. E a coesão europeia significa que se nós precisamos das pessoas para desempenharem tarefas que ou que não queremos desempenhar, ou que não temos gente em idade certa para as executar, temos que, naturalmente, ter políticas que também acolham bem e deem condição de promoção aos próprios filhos desses jovens que demandam a Europa. E, como eu digo, já há neste momento uma própria migração dentro da Europa, isto é, do Sul, as pessoas mais bem formadas, os nossos enfermeiros, médicos e outros estão a fugir, por exemplo, para a Inglaterra, os engenheiros para a Alemanha, e, portanto, isto está a acontecer um fenómeno de, primeiro, a Europa toda em conjunto, agora já dentro da Europa, os que percebem mais a Europa fogem para o centro da Europa, mas nos países da periferia, não é, estão a ficar hordas de cidadãos estrangeiros, multiculturais, com essa dificuldade de enquadramento, porque estão em países onde as políticas sociais nos últimos anos foram muito cortadas e onde não há grandes condições de os acolher. Isso pode ser não só uma fonte geradora de conflitos, mas também, fundamentalmente, a explicação para aquilo que o estudo vem, na minha opinião, evidentemente, para o que o estudo vem apontar. Passemos agora para o segundo tema, que apesar de todos os esforços, que segundo indica o relatório anual da Segurança Interna, referente ao ano passado, ao ano de 2014, a violência doméstica e a delinquência juvenil aumentaram em Portugal. Isto tanto uma como outro, a delinquência juvenil e a violência doméstica. Porquê é que isto está a acontecer? O que é que está a falhar ainda? Bom, em primeiro lugar, está a falhar uma mentalidade nova que as elites já acolheram, as escolas e os governos, até porque temos uma secretária de Estado muito empenhada nisso, que é o problema de que entre marido e mulher deve meter-se a colher. Isto mudou, não é? Não mudou em 15 dias, como a economia e as finanças, mas mudou. Ou seja, escolas, as elites, em geral, as escolas, os departamentos públicos, o próprio Estado, já assumiu que entre marido e mulher se pode e deve meter a colher. Que era uma matéria que há 10 anos ou 15 era impensável. Entre marido e mulher não se metia a colher. E, inclusivamente, quando a gente sinalizava isso às polícias de proximidade, elas diziam, enquanto eles não se matarem, nós não podemos intervir. Era assim que nós éramos atendidos em muitos postos, quer da GNR, quer da PSP. Bom, isto mudou. Digamos que de há 15 anos para cá mudou e hoje, se apresentar uma queixa ou se houver indícios de que há um casal onde há maus tratos entre o casal, a polícia intervém ou intervém em entidades de proximidade, como o apoio à vítima e, nomeadamente, também os tribunais de família, quando haja menores envolvidos. Mas, evidentemente, que quem nasce, os jovens que nascem num ambiente de violência doméstica, só por milagre não sairão delinquentes. Por uma simples razão. Como dizia o Bertolt Brecht, dos rios se dizem que são violentos, mas nada se diz das margens que os comprimem. E, de facto, como dizia o povo, quando a fome entra pela porta, quando a fome entra pela janela, o amor sai pela porta. E sai o amor entre homem e mulher com recriminações mútuas
nomeadamente em matéria de desemprego. As pessoas acham sempre que foram desempregadas por castigo, por terem sido negligentes, e de resto há também aí uns idiotas da política que passam muita ideia que só está desempregado quem quer, como se as estatísticas fossem, ou se alguém ficasse desempregado por querer, por um lado, e por outro lado esta baixa autoestima faz com que haja recriminações muitas vezes nos casais, e nós sabemos, por exemplo, que há casais que habitam a mesma casa, efetivamente já não são um casal, mas habitam a mesma casa por razões económicas, e naturalmente, com os afetos assim mal tratados, é provável que os filhos também venham a ter reflexos desta situação. E não é raro nós verificarmos que os jovens com delinquência são eles próprios já oriundos de famílias onde a violência doméstica era a regra e onde se aprenderam códigos de conduta mais do tipo sobrevivência custa o que custar, do que propriamente viver com os outros, saber estar com os outros e dialogar com os outros. Portanto, eu acho que esta realidade, aliás, prende-se com a anterior. Ou seja, há aqui um conjunto de pessoas que estão a ficar fora do desenvolvimento social e ou nós encontramos políticas públicas que ajudem a resolver este problema, ou vamos, para além de todas as campanhas de sensibilização, porque as medidas em concreto não tocam a vida dos cidadãos, compreende? Por exemplo, quando nós temos uma pessoa que é despejada de uma casa ou uma família, por qualquer razão, por exemplo, morreu a pessoa a quem a casa social estava entregue e ao morrer, como acontece no Porto, os herdeiros não têm direito automático a ficar na casa, têm que deixar a casa. Isto coloca famílias a ter que dizer aos filhos, por exemplo, que amanhã estamos debaixo da ponte. Não é? Portanto, há aqui um conjunto de medidas sociais que é preciso que toquem a vida das pessoas. E quando tocarem a vida das pessoas, todos nós temos a legitimidade acrescida para dizer assim, olha, tenho uma casa social, tenho uma renda social, tenho apoio aos filhos. O que lhe pedimos em troca é que tenha esta coisa bem presente. Nada disto lhe é dado que não seja para o promover. E a primeira coisa que queremos é que tenha comportamentos sociais dignos. Desde logo com a sua esposa ou da esposa com o marido. É que o Estado não pode intervir mandando nas pessoas e, ao mesmo tempo, só as considera quando vai reprimir e não as considera para promover. E este é o grande desafio que está perante os nossos olhos, porque nas autarquias nós sabemos bem a quantidade de dramas que, quando nos chegam, são uma coisa, passado 2 meses está muito mais complicado e depois as pessoas, quando já não pedem por vergonha ou porque sentem que ninguém lhes abre a porta, estão muitas vezes a ter problemas muito sérios. Esta é uma área para onde temos que olhar, como diz o Dom Manuel Martins, temos que pensar em políticas de dignidade para todos os seres humanos. E nós, autarcas, sabemos muito bem o que isto representa a nível local. Representa a disponibilidade de habitação, apoios para pagar uma renda sem o qual se fica sem a casa. Veja bem, ontem o Fisco leiloou 717 habitações penhoradas por dívidas ao Fisco. Sabe o que é que isto quer dizer? Transferência do trabalho para o capital. As pessoas não conseguiram ter rendimentos ou perderam rendimentos porque perderam o trabalho e quem ganha é sempre o mesmo. A mesma entidade que, por causa do dinheiro e das finanças, suprimiu empregos, é a mesma que a seguir fica com o bem e vai negociá-lo outra vez. Portanto, estamos a assistir a uma deriva que é preocupante, que é fortalecer sempre e mais um capitalismo que é voraz, que não tem limites e que nunca pensa nos seres humanos que estão no meio. Não há finanças sem economia. E, portanto, era bom que equilibrássemos estas matérias, porque é aqui que nasce muita da violência doméstica. Acha que a violência doméstica tem aumentando e até com finais mais trágicos, com uma morte? Sim. Muitas das vezes ambos o casal em si justifica-se pelo desemprego, por esta crise toda que Portugal está a passar. Exatamente. Temos visto professores, até casais de professores, que eram casais formais ou informais, em que percebemos que um ficou desempregado ou não estava colocado e depois acha que o outro que o vai deixar porque ele ficou sem o estatuto social inerente. Há uma classe média que está a ser dizimada, uma classe média que há uns anos atrás não sonhava passar por isto, está a ver? E, portanto, e é por isso também que a violência doméstica não é só um problema, é por isso que eu dizia, e repare que eu nunca disse que era um problema de pobrezinhos e de classes sociais baixas, não, disse outra coisa. Disse que era um problema de falta de autoestima, perda de trabalho, perda de rendimento, recriminação entre os dois, violência e muitas vezes afetos que confundem, digamos, que estão confundidos no meio desta parafernália toda de problemas com que a classe média se tem vindo a debater. E a delinquência juvenil aumentar em Portugal justifica-se assim numa frase em quê? Salva-te enquanto podes.
Passaremos e para... como puderes. Sim. Passaremos para o terceiro e último tema, que caso a proposta de lei do Governo seja aprovada na Assembleia da República, todos os criminosos sexuais podem ser proibidos de trabalhar com crianças. Justifica-se? Não se justifica esta atitude? Quais são as fragilidades que isto irá trazer? Nós, em Portugal, temos um direito que, ao contrário, por exemplo, dos Estados Unidos, prefere soltar um criminoso do que prender um inocente. Este é o princípio geral do direito em Portugal. Por isso, a nossa Constituição, considerada uma das mais perfeitas no mundo, dá muitos direitos de defesa às pessoas e dá esta instituição do arguido. O arguido é alguém que, perante uma circunstância em tribunal, lhe é dado o direito de arguir. Por isso é que fica arguido. É arguente se é o acusador, é arguido se é o acusado. Porque é arguido para se poder defender, para usar todos os direitos que tem para a sua defesa. Isto dito, nós de facto temos um processo judicial que, quando determina que uma determinada pessoa, de forma reiterada, cometeu crimes sexuais, há algo que eu acho que é absolutamente... Eu sei que isto é politicamente incorreto, mas eu diria que tem que ser encontradas soluções de trabalho para essas pessoas que não passem, de facto, e dependendo também dos casos, e isso há uma avaliação psicológica que é feita às pessoas, não é? Mas, no geral, tudo aponta para que um criminoso sexual vai repetir, não é? E com crianças. E, portanto, se isto é verdade, se a ciência o diz desta forma, é desejável que essas pessoas não estejam em condições de cederem perante a sua própria fragilidade humana. E, portanto, é assim que eu vejo as coisas. Não vejo tanto como uma limitação das pessoas, vejo antes como algo que tem que ser parcimoniosamente avaliado. Se tem que ser qualquer condenação vai dar lugar a isso, não sei. Como é que se vai aplicar o princípio que me parece adequado, face a tudo o que nós sabemos, de que se as condições se repetirem, determinado tipo de crimes tem tendência a repetir-se, às vezes até as pessoas vêm cá para fora 8 dias e voltam a fazer a mesma coisa, ainda sob um regime de detenção, é sintomático da realidade que temos pela frente. O princípio está correto, isto é, evitar que as pessoas voltem a ter condições de, perante a fragilidade humana, voltarem a causar danos a terceiros. Este princípio parece-me correto. Se deve ser de aplicação universal e automática a todos, é matéria que certamente, melhor do que eu, outras entidades poderão avaliar e que pode, a todo o tempo, ser trabalhada, do ponto de vista também legal, no sentido de percebermos como é que pode funcionar. Mas está correto, estou de acordo com o princípio de que criminosos sexuais, nomeadamente com crianças, terão tendência a repetir essas circunstâncias e, portanto, devem ser... trabalhar com crianças parece-me uma coisa... Não trabalharem com crianças, peço desculpa, parece-me uma coisa como princípio correto. Parece-me um princípio correto. Para além dessa proibição, deviam ter algum acompanhamento? Sim, com certeza, quer dizer, as pessoas, se não for um problema de anomia social e se não for um problema mais grave, não é? Porque, repare, nós agora estamos todos estarrecidos a pensar que aquele senhor piloto alemão resolveu matar-se e esqueceu-se, não é? Que levava 150 pessoas que não tem nada a ver com o drama dele. Ou seja, e agora é que nós estamos a dizer que, afinal, o atestado médico deve ser entregue logo pelo médico à companhia de aviação quando desconfiar. Não é a mesma coisa? Não é afastá-lo dos comandos de um avião, presumindo? Aí, repare, é presunção. É presunção, mas o que é que determina a presunção? São as evidências. Sabe que a medicina trabalha muito com evidências. E nesta área, digamos, dos crimes sexuais, nós estamos a falar de evidências. Repare que ontem se dizia que quando houver desconfiança sobre um piloto, por exemplo, imagino que outras profissões seja a mesma coisa, deve ser imediatamente notificada a entidade com que ele trabalha. Para quê? Para o afastar dos comandos de um avião. Então, e quando nós já temos uma sentença transitada em julgado de um criminoso que está provado que fez um crime sexual, vamos voltá-lo outra vez a pôr a lidar com crianças? Quer dizer, estamos à espera que alguém mais vá sofrer para depois virmos lamentar que a legislação não tivesse sido prudente. Eu acho que o princípio está correto, a sua aplicação pode e deve ser motivo de uma análise mais cuidada, mas o princípio está completamente correto. Os pais devem ou não devem saber onde vivem os abusadores sexuais? Aliás, eu nunca percebi essa matéria, porque repare,
Como é que eu agora vou na rua, acho que um tipo tem um ar estranho e chego à beira dele e digo, e quero chegar ali à polícia, como é que eu faço isso? Primeiro tenho que o identificar. Não me está a parecer que eu chego à beira de um guarda qualquer aí na rua e sem uma base de sustentação forte diga assim, olha, identifique-me aquele senhor que ele está a cometer um crime sexual ou eu acho que ele vai cometer. Como é que isto se faz? Como é que eu vou aceder a uma lista se eu nem sei o nome do tipo ou seja de quem for? Quer dizer, tenho que o mandar identificar. E se quer dizer, só me faltava agora que qualquer polícia passasse a receber 50 ou 60 queixas por dia de alguém que acha que o outro tem uns jeitinhos estranhos e quer saber se ele é pedófilo. Eu ainda não percebi como isso vai funcionar, mas faz-me a maior das impressões. Isto servirá para prevenção? Não, o que eu acho é que deve haver... Para saber onde estarão, para tomarem as devidas precauções. Querida amiga, deixe-me dizer-lhe o seguinte. Quando toda a gente concorre a funções públicas, tem que ter um certificado criminal limpo. Em muitas áreas, juízes sociais, é preciso juntar, quando se concorre, é preciso juntar lá o registro criminal. Se uma pessoa tem um trânsito em julgado, uma sentença por crimes sexuais, as entidades que o contratam devem de facto ter esse cuidado. E os pais só devem ser informados se por acaso, imagino do que estávamos a falar há bocado, se entende que aquela pessoa, apesar de ter tido um momento da vida menos feliz, já deu provas suficientes que pode trabalhar próximo de crianças, não diretamente com as crianças, mas, por exemplo, com o adjuvado, que foi o que a aviação veio dizer. A partir de agora há mais um piloto na cabine. Se calhar estas pessoas são aproveitáveis para trabalhar em áreas onde existam crianças, mas com outro adulto de referência ao lado. Portanto, é por isso que eu digo que essa matéria de que os pais devem saber está muito mal explicada, na minha opinião. Não acha que seja vantajoso para ninguém? Não, acho que não é vantajoso para ninguém. As instituições que contratarem essas pessoas são as únicas que devem pedir o certificado de registro criminal, olhar para ele e perceber se estão perante alguém com perfil para trabalhar com crianças ou não. É nessa altura que os problemas se resolvem. Como lhe dizia, a pedaço, não é? Eu não posso chegar a um avião, olho para o piloto, não é? Ele dá-me assim uns sinais esquisitos, ou bem com o cabelo penteado ao contrário, e eu mando identificar o tipo e digo, veja se este senhor tem antecedentes mentais ou neurológicos, que senão eu não viajo com ele no avião. Isto não faz sentido. Tem que ser a companhia, quando o admite ou quando escala para um voo, a tomar providência. Portanto, não percebi qual é a vantagem dos pais saberem se estas coisas amontantes estiverem bem tratadas. Quero agradecer a sua presença e os seus Obrigado. Comentários aqui no nosso jornal. Até daqui a uma semana. Deus, até daqui a uma semana. Boa tarde. Obrigado. Boa Páscoa. Obrigada. Ficamos agora para o Minuto da Água. A água da torneira é analisada em cerca de 50 parâmetros de qualidade distintos. Os parâmetros analisados e a frequência das análises são definidos por lei. Para que os utilizadores conheçam a qualidade da água da torneira, a lei estabelece que as entidades distribuidoras estão obrigadas a publicar trimestralmente os resultados das análises efetuadas e a disponibilizá-los no respectivo sítio da internet. Estes dados da qualidade são sintetizados para cada parâmetro em termos da percentagem do número de análises que cumpriu com o valor limite estabelecido por lei e a percentagem das análises realizadas relativamente às previstas no plano de controlo aprovado anualmente pela entidade reguladora. Por regra, as percentagens de cumprimento dos resultados obtidos e o número de análises realizadas andará na ordem dos 100%. Além deste controle da qualidade na torneira, as entidades gestoras também controlam a qualidade da água em todas as fases do seu percurso, desde a captação. Beba a água da rede pública com confiança. E agora a previsão do estado do tempo para o dia da manhã, o primeiro dia do mês de abril. Podemos contar com céu pouco nublado ou limpo em todo o país. Na região sul, contarão com a subida da temperatura máxima, bem como no litoral das regiões norte e centro. A cidade de Porto poderá contar com uma mínima 10, uma máxima 12. Lisboa, as temperaturas vão oscilar entre os 12 e os 29 graus. E a cidade de Faro, entre os 18 e os 27 graus. Obrigada pela sua preferência. Tenha uma ótima terça-feira. Nós regressamos mais tarde. Até lá. Fique na nossa companhia.